Bem, pessoal, agora nós vamos entrar num outro assunto da informática, deixando de lado aquela diferenciação de hardware e software. Agora nós vamos falar de linguagem binária. Quando a gente fala de linguagem binária em relação aos computadores, tem que ter muito cuidado. Por quê? O termo linguagem binária indica linguagem que armazena e processa as informações em dois estados, por isso chamado de linguagem binária, que é a linguagem base que os computadores utilizam para realizar suas diversas tarefas. Então vou repetir a informação, ela é bem simples, mas é importante. Os computadores, quando eles vão armazenar ou quando eles vão processar os dados, os computadores armazenam ou processam os dados na forma da linguagem binária, que tem esse nome porque a informação na linguagem binária é uma informação que vai assumir apenas dois estados. Aí tu me pergunta assim, tá bom, mas que dois estados são esses que a linguagem binária assume? Observa, 0 ou 1. Uma informação armazenada no padrão da linguagem binária, na forma da linguagem binária, é armazenada em dois estados possíveis. Ou a informação vai ser considerada 0, ou a informação vai ser considerada 1. Isso, claro, para efeito de representação. Porque quando a gente pensa numa informação binária, associar esse 0 e 1, nós podemos associar várias coisas. Como, por exemplo, eu poderia dizer desligado é 0 e ligado é 1. Poderia dizer sem luz é 0 e com luz é 1. Ok, isso é uma informação binária, porque eu estou associando dois estados. Então é isso. A informática, os computadores, trabalham com o padrão da linguagem binária, armazenando e processando informações em dois estados, 0 ou 1. E aí vem uma outra perguntinha em cima disso, acompanha comigo. O bit. Por que o bit deve ser estudado em primeiro lugar quando a gente fala da linguagem binária? Porque o termo bit significa, traduzindo, é claro, dígito binário. Observa comigo, se bit, traduzindo por tradução, significa dígito binário, e eu te perguntar, então, um bit pode armazenar informação em quantos estados? Bem, um bit, já que é um dígito binário, tem que armazenar essa informação em dois estados possíveis. Que dois estados são esses que tu já conhece? 0 ou 1. É isso. Quando a gente fala de um bit, ou o bit é 0 ou o bit é 1, porque ele é um dígito binário. Um bit não pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Se eu tenho um bit, esse único bit ou vai ser 0 ou vai ser 1, porque ele é um dígito binário, ele aceita ou representar a informação na forma de 0 ou representar a informação na forma do dígito 1, ok? Bem, aí vem uma perguntinha. Se eu pudesse enxergar um bit, claro que aqui é só uma representação visual, para a gente entender um pouco essa ideia numa lógica mais palpável, embora isso seja software que não é palpável. Mas só para a gente entender, tu imagina que esse é o meu bit, esse bit é 0, observa, esse outro bit é 1. É assim que funciona, um bit não é 0 e 1 ao mesmo tempo. Ou o bit é 0, como tu está enxergando agora, ou o bit é 1. É assim que funciona a ideia da nossa linguagem binária, representar a informação em bits. Só que cada bit pode ser 0 ou 1. Mas atenção, não pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Então quando tu enxerga um bit, ou aquele bit é 0, ou aquele bit é 1. É assim a regra da nossa linguagem binária. Imagina que eu sou um computador processando dados, processando informações, e eu fico avaliando se o bit é 0, se o bit é 1, se é 0, se é 1, se é 0, se é 0, se é 1, se é 0. Isso é processar dados, ou até armazenar informações. Então, à medida que o computador vai processando esses dados, ele fica fazendo isso, ele fica avaliando se aquele bit é 0, se aquele é 1, se aquele é 1, é 0, até ele terminar o processamento de um grupo de bits. Quando o computador termina de processar um grupo de bits, então ele tem uma informação mais completa, formada por muitos bits. E é através desta informação mais completa, formada por muitos bits, que ele pode armazenar, então, músicas, fotos, vídeos, sites da web que tu visita, porque tudo que tu pensar que tu acessa no computador, armazena ou processa, vai ser transformado em bits, por grupos de bits, bits agrupados. Tenta imaginar a seguinte situação. Aqui eu tenho um monte de bit agrupado de forma representativa. Imagina que de repente eu baixei um arquivo de vídeo da internet
e armazenei esse arquivo de vídeo lá no meu computador com a videoaula do professor Rodrigo. Beleza, baixei o vídeo, gravei esse vídeo lá da internet no meu computador, lá no disco rígido. Como é que será que esse vídeo ficou armazenado lá no disco rígido no meu computador? Ele ficou armazenado como sendo um grupo de milhares e milhares de bits. É como se o que eu estivesse te mostrando aqui fosse a ideia da representação gráfica e visual do vídeo que eu gravei lá no disco rígido do meu computador. Ah, professor, e quando eu faço um arquivo no Word, que é um arquivo de texto, esse arquivo do Word, que é um arquivo de texto, quando eu salvar ele lá no disco rígido, ele também vai ser armazenado em bits? Sim. O arquivinho do Word, quando tu pede para salvar no teu pendrive, é gravado assim, na forma de zerinhos e uns. A música que tu está ouvindo lá da internet, quando tu pede para gravar ou processar ela é processada e gravada assim, na forma dos bits. Quer dizer que o computador tem que transformar toda a informação que ele deseja armazenar ou processar em bits, em dígitos binários, isto é, em zerinhos e uns. E aí é o grupo desses bits, esses bits agrupados, que dizem que aquele vídeo lá é aquele vídeo, que aquela música é aquela música, aquele texto é aquele texto. Portanto, o vídeo, a música, o texto, a imagem, quando tu armazena no teu computador, não é armazenado como tu enxerga. Tu está enxergando de uma forma, está ouvindo aquele vídeo, aquele áudio de uma forma, está vendo e ouvindo aquele vídeo de outra forma. Mas lá no computador, quando tu armazenou esse vídeo, lá no disco rígido, lá no pendrive, ele foi armazenado como um grupo de zerinhos e uns, como um grupo de bits, porque essa é a ideia de armazenamento e processamento da informação. Perfeito. Se a gente sabe agora disso, se a gente tem essa consciência, a gente pode tirar uma conclusão teórica importante para a prova. O bit é considerado, na informática, a menor unidade de informação que o computador utiliza, tanto para armazenamento como também para processamento de dados. Então, diria, bit é a menor unidade de informação que o computador utiliza, tanto para armazenar como para processar os dados. Isso é importante porque se a gente imaginar questões de prova, elas não precisam ser obrigatoriamente visuais. Uma questão de prova não precisa te mostrar zerinhos e uns para te fazer a resposta. Basta indicar a teoria, colocando lá, bit é, letra A, B, C, D, a menor unidade de informação que o computador utiliza para armazenamento e processamento de dados. E aí é bom lembrar sempre a dica, bit é dígito binário, portanto, só pode armazenar informações em dois estados, e esses dois estados são conhecidos como 0 e 1. 0 ou 1. Ou o bit é 0, ou o bit é 1. Outra...